Nessa segunda parte da aula, a gente vai ver o que são relações ou sequências, né, com propriedades mais específicas que conjuntos. Bom, o que é uma sequência? Né? Uma sequência é uma sequência de objetos. Tá? E essa sim poderia ser definida mais facilmente com base em conjuntos, diferentemente de conjuntos, mas não vai nos interessar aqui. Né? O que é que conta como sequência? Né? Eu tenho, por exemplo, sequências de um objeto, que a gente pode chamar de uplas. Né? Por quê? Porque uma sequência de dois objetos é uma dupla. Tá? Então, a gente poderia chamar um objeto de uma upla. Né? Por que interessa fazer esse tratamento homogêneo? Não é importante aqui por enquanto. Tá? Então, a gente tem uplas, a gente tem sequências de um objeto, a gente tem sequências de dois objetos. Sequências de dois objetos também são chamadas de pares, e se a gente quiser especificar, a gente especifica que são pares ordenados, porque na sequência a ordem sempre importa. A gente pode ter sequências de três objetos, trincas ou triplas, com uma sequência formada por 3 asterisco e 2, e assim por diante. A gente pode ter sequências de 4, 5, 6, N objetos, tá? E pode ter sequências infinitas também, tá? A gente costuma assinalar sequências, pelo menos as finitas, com parênteses, né? Então, se a gente estava antes usando esse símbolo aqui para conjuntos, né? A gente costuma usar, né, parênteses para sequências. Tá? Bom, o que é importante, algumas coisas que é importante vocês relembrarem sobre sequência e não fazerem confusão com conjuntos. Tá? O que acontece? Vocês observem que isso aqui, por exemplo, ela é uma sequência, e ela é uma sequência diferente dessa sequência aqui. Essa sequência aqui é uma upla, uma sequência de um elemento. Essa aqui é uma sequência de dois elementos. Né? Então, eu posso ter pares ordenados formados pelo mesmo objeto. Isso não era uma caracterização possível, a gente não tinha um conjunto, no caso de conjuntos. Não existe tal coisa como esse conjunto aqui. Isso aqui também não existe, porque isso aqui não é nada, mas... Né? Isso aqui, se eu escrevesse, isso aqui é só porque eu me atrapalhei e escrevi 2 vezes a mesma coisa. Isso aqui é simplesmente esse conjunto aqui, porque o que pertence a isso aqui pertence a isso aqui. Isso pertence ao primeiro, pertence ao segundo. Esse é o mesmo, exatamente o mesmo conjunto. É o conjunto que tem esse único elemento aqui. Tá? Já a sequência de um elemento é diferente da sequência de 2 elementos do mesmo elemento, do mesmo objeto. Tá? Além disso, a segunda observação é que a ordem importa no caso das sequências. Então, a sequência 0, 2 é diferente da sequência 2, 0. Coisa que a gente tinha visto no caso de conjuntos, a ordem era irrelevante. O que importava era se os objetos pertenciam ou não ao conjunto. Né? A identidade dos conjuntos é dada pela identidade dos elementos que pertencem a ele. Já das sequências, não. Eu tenho sequências com os mesmos elementos, que são sequências distintas, porque a ordenação é distinta. Bom, tendo a noção de sequência em mente, nosso próximo passo vai ser compreender por que a gente entende por uma relação unária, uma relação ternária, uma relação quaternária, uma relação n-ária. Tá? E o que isso tem a ver com conjuntos? Né? A gente diz que uma relação unária é um conjunto de objetos. Muito esquisito falar em relação unária. Isso é só para dar um tratamento homogêneo. Vocês vão compreender aos poucos por que isso é pertinente aqui, embora seja um uso estranho. O que é uma relação binária? Vai ser um conjunto de pares de objetos. O que é uma relação ternária? Vai ser um conjunto de trincas ou tríades de objetos. E de um modo geral, uma relação n-ária, uma relação de grau n, é a mesma coisa falar em relação n-ária, relação de grau n, vai ser um conjunto de n-uplas. Tá? Vamos ver
como é que isso funciona. Vamos pegar, mais jeito mais fácil é pensar em exemplos, tá? Para perceber por que uma relação binária, vamos começar percebendo por que uma relação binária é um conjunto de duplas. Observem, considerem R, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um conjunto de objetos. Os meus objetos aqui são particulares. Os meus objetos são sequências, né? São pares, no caso são duplas, né? Então esse aqui é um conjunto onde os meus objetos são pares, ordenados, são duplas, tá? Se vocês olharem os pares que tem aqui, o que eu tenho? Eu tenho 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e assim por diante. O que vocês acham que vem no assim por diante? Né? Bom, vocês já devem ter adivinhado que no assim por diante eu teria 4 e 5, 5 e 6 e assim por diante. Ora, o que eu tenho? Eu tenho que esse conjunto aqui é formado por todos os pares, o todos é dado por esses 3 pontinhos, todos os pares que têm a mesma característica que os anteriores. Qual é a característica? A característica é que o segundo elemento da sequência é o sucessor do primeiro, né? Então, é nesse sentido que a gente pode dizer que, que uma relação binária, né, como a relação o antecessor de, na verdade o primeiro é antecessor, né, que a relação o antecessor de é, em certo sentido, um conjunto de sequências, um conjunto de pares. Quais pares? Todos aqueles pares que estão na relação onde o primeiro é o antecessor do segundo. Tá? Então é importante a gente observar essa equivalência, né, entre uma relação entre dois objetos que especifica o conjunto dos objetos que estão nessa relação. E é nesse sentido que a gente diz que uma relação, em teoria dos conjuntos e para nós aqui em lógica, uma relação binária é um conjunto de pares. Tá? Vamos considerar agora a relação ser mais velho que, né? O que essa relação determina? O que ela especifica? Ela especifica um conjunto de pares. O conjunto de todos os pares de objetos onde o primeiro é mais velho que o segundo. Digamos que eu esteja pensando só, né, em ser mais velho que no conjunto dos seres humanos. Não estou considerando animais, não estou considerando móveis, estados e assim por diante. O que eu teria? Bom, eu teria, por exemplo, o par Silvia-Nara, porque eu sou mais velha que a minha irmã Nara. Eu teria o par Madalena-Silvia, porque Madalena, minha mãe, é mais velha que eu. E eu teria, enfim, todos os pares, aqui não termina, né, porque tem... Eu teria todos os pares onde o primeiro é mais velho que o segundo, tá? Então, é nesse sentido que a gente pode ter, dada essa equivalência entre uma relação e os pares de objeto, uma relação binária, e os pares de objetos que estão nessa relação, a gente vai tratar relações como pares de relações binárias, como pares de objetos, como conjunto de sequências de dois elementos de objetos. Se a gente considerar outro exemplo, por exemplo, meu exemplo T, né, que é formado pelo par XY, onde X nasceu na cidade Y. O que eu vou ter? Eu vou ter um conjunto formado por aquelas sequências onde o primeiro é uma pessoa que nasceu no que vem como segundo elemento. Então, eu vou ter aqui o par Silvia-Hamburgo, porque eu nasci em Hamburgo. Né? Vou ter o par Nara e Juí, porque a minha irmã nasceu em Ijuí. Vai ter o par vocês, formados tendo como segundo a cidade onde vocês nasceram, e assim por diante. Tá? Bom, aceita essa caracterização, né, de uma relação como uma relação binária, como
conjunto de pares de objetos, a gente vai falar em relações binárias meio estranhas de chamar de relação, porque elas são simplesmente pares de objetos, sem que eu tenha se que eu consiga encontrar uma propriedade específica que os pares, interessante, propriedade específica eu sempre encontro, mas uma propriedade interessante que os pares daquele conjunto satisfazem e outros não. Então, a gente vai dizer que S, por exemplo, é também uma relação binária. Por que é uma relação binária? Simplesmente porque é um conjunto de pares de objetos. Qual é a relação que existe entre os dois objetos? Aqui não é uma relação interessante, porque a relação que existe entre os dois objetos seria algo mais ou menos como o seguinte: é o primeiro ser igual a 1 e o segundo igual a 1, ou o primeiro ser igual a 4 e o segundo igual a 3, ou o primeiro ser igual ao 3 e o segundo igual ao 7. São só os pares que têm essas propriedades pertencem a S. Bom, essa não é uma propriedade interessante, né? Mas não deixa de ser um conjunto de pares de objetos e por isso aqui é, do jeito que a gente vai tratar, uma relação binária. Por que é interessante fazer isso? Já disse, entra naquelas questões que vão ficar para mais adiante. Primeiro vocês têm que entender como é que isso funciona. Vamos ver então em que sentido a gente vai dizer que a gente vai falar em relações unárias. Relações unárias fica mais estranho ainda chamar de relações, tá? Mas é simplesmente para ficar parelho, tá? E as vantagens disso, como eu disse, é uma questão para depois que a gente tiver aprendido a brincar com essas coisas. O que vai ser um exemplo de uma relação unária? Uma relação unária, na verdade, vai ser um conjunto de objetos, né? Bom, então, o conjunto U, 0, 1, 3, é um conjunto de objetos, é uma relação unária, porque é um conjunto de uplas. Se uma relação binária era um conjunto de duplas, uma relação unária é um conjunto de uplas. Por mais estranho que pareça por enquanto, porque vocês não viram muita coisa, tratar isso assim. O conjunto dos números pares é uma relação unária, né? Por quê? Porque essa propriedade ser par especifica um conjunto de uplas. No universo dos números naturais, esse conjunto de uplas aqui, tá? 3 pontinhos, fecha, né? Um exemplo de outro exemplo de relação unária, né? O conjunto T, formado por paus, ouro e o número 4. É um conjunto de objetos, portanto, desse jeito que a gente está utilizando, é uma relação unária. Eu dei antes como exemplo de uma relação unária um conjunto formado por paus, ouro e o número 3. Né? Bom, o que parece uma relação estranha, né? Em geral, o que vai nos interessar não são assim relações entre quaisquer objetos, mas relações entre objetos de um determinado conjunto, que é chamado de universo. Em geral, chamado de universo, conforme o contexto de domínio, mas isso pode gerar alguma confusão. Então, a gente vai falar de relação em um determinado universo X, tá? Então, o que acontece? O que vai acontecer nesse caso? Quando a gente está falando de relações em um determinado universo, a gente vai dizer que uma relação unária neste universo é um subconjunto desse conjunto X. A gente vai dizer que uma relação binária é um subconjunto do conjunto x elevado ao quadrado. Lembrando, o que é o conjunto x elevado ao quadrado? Né? É o conjunto dos pares de elementos desse conjunto. Então, se, por exemplo, o meu conjunto x for igual a 1, 2, 3 e 4, o que vai ser uma relação binária? Vai ser um subconjunto do x, aí é fácil. Bom, então, por isso que a gente disse, por exemplo, que o conjunto dos pares em x vai ser uma relação unária neste universo, que vai ser formado pelo conjunto, essa relação é formada pelo conjunto 2, 4. Quando eu pego uma relação binária, eu vou ter que considerar o x ao quadrado, que no meu exemplo aqui daria o quê?
Vão ser todos os pares que eu posso formar com os objetos desse universo. Então, eu vou ter o par 1, vou ter o par 1, 2, vou ter o par 1, 3, vou ter o par 1, 4, vou ter o par 2, 1, vou ter o par 2, 2 e assim por diante, tá? O meu x ao quadrado, meu universo ao quadrado, vai ser formado por todos os pares possíveis desse conjunto. E uma relação binária, como ela é um conjunto de pares de objetos, vai ser um subconjunto desse x elevado ao quadrado. Do mesmo modo, uma relação ternária vai ser um subconjunto do x elevado a 3, elevado ao cubo. Ou seja, vai ser um subconjunto de todas as trincas possíveis que for possível formar com os elementos do meu conjunto chamado de universo. Vamos ver, então, alguns exemplos, né? Se eu tomar o universo dos números naturais, a gente tem como exemplos de relações unárias, subconjuntos de x, subconjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos ímpares é uma relação unária no universo dos números naturais. O conjunto dos números primos é uma relação unária no universo dos números naturais. Se a gente quiser pegar exemplos de relações binárias, né? O que eu vou ter? Se eu pegar a relação menor que, ela é uma relação binária no universo dos números naturais. E é aqui que fica interessante a gente observar como, se eu pegar o universo, é fácil ver como, se eu pegar a relação menor que, o que ela vai me especificar? Ela vai me especificar pares de objetos, onde o primeiro é menor que o segundo, né? Bom, eu vou ter também 2, 3, 2, 4 e assim por diante para todos os demais. Vou ter 3, 4 e assim por diante, aqui vai ao infinito, né? Eu vou ter todos os pares de objetos onde o primeiro é subconjunto do segundo, né? E isso aqui é um subconjunto dos números naturais elevado ao quadrado, né? E é nesse sentido que a relação menor que é uma relação binária no universo dos números naturais. Se a gente quiser um outro exemplo, a gente pode tomar ser divisível por. O que eu vou ter nesse caso? Né? Eu vou ter o conjunto dos pares de objetos, onde o primeiro é divisível pelo seguinte, eu vou ter o zero, não, ele não é zero divisível pelo 1, ele não é divisível pelo zero, vou ter o zero divisível pelo 2 e assim por diante, para todos os demais, né? Vou ter o 1 divisível pelo 1 e só, aqui não tem 3 pontinhos, né? E só, o 1 só é divisível pelo 1, né? Vou ter o par 2, 1, porque o 2 é divisível pelo 1, vou ter o par 2, 2, porque o 2 é divisível pelo 2, depois vou ter o par 3, 3, vou ter o par 3, 1, vou ter o par 4, 4, 4, 2, 4, 1, depois o 5, 5, 5, 1 e assim por diante. Eu vou ter um subconjunto dos naturais elevado ao quadrado, porque eu vou ter todos aqueles pares onde o primeiro é divisível pelo segundo. Bom, vamos ver agora, então, de que modo, né, uma relação ternária é um subconjunto de um determinado universo elevado ao cubo, né? E aqui eu fiquei só entre os números 1 e 9, que já fica grande o suficiente, tão grande que eu não vou listar aqui o que seria o universo elevado ao cubo, mas vocês compreendem que será um conjunto de trincas, né? Eu vou ter a trinca 1, 1, 1, vou ter a trinca 1, 1, 2, vou ter a trinca 1, 1, 3, e assim por diante até 1, 1, 9, né? Eu teria que ter também 1, 2, 1, bom, e assim por diante
né? Não vou listar todas aqui, seriam todas as trincas possíveis formadas com os números de 1 até 9. Tá? E vamos ver em que sentido, tá? A relação soma é um subconjunto desse conjunto. Na medida em que a relação soma, ela especifica o quê? Aquelas trincas de objetos onde o terceiro, vamos convencionar assim, o terceiro é a soma dos dois primeiros. Então, eu vou ter na relação soma, eu vou ter a trinca 1, 1, 2, vou ter a trinca 1, 2, 3, e assim por diante, até nessa ordem que eu estou fazendo, 1, 8, 9, vou ter a trinca 1, 2, 3, não, você já tinha, né? Não preciso escrever de novo, me atrapalhei. Botei a trinca, eu já fiz todos, da ordem que eu vi. Botei a trinca 2, 1, 3, botei a trinca 2, 2, 4, e assim por diante, até 2, 7, 9, botei a trinca 3, 1, 4, bom, e assim por diante. Eu vou ter um subconjunto do universo elevado ao cubo. Percebam que a relação soma neste meu universo, não contém a seguinte trinca. 1, 9, 10. Né? Por que ela... Opa, aqui, parênteses. Por que ela não contém essa trinca? Tá? Porque, embora 10 seja a soma de 1 e 9, 10 não é um objeto desse universo. Então, essa trinca aqui não pertence a este universo elevado ao cubo. Portanto, a relação soma neste universo não tem essa trinca aqui. Tá? Vamos ver rapidamente a relação estar entre. Vamos ver rapidamente o que acontece com a relação estar entre. Né? Ela vai ter quais trincas? Ela vai ter, por exemplo, o 1, 2, 3, vai ter o 3, 2, 1, vai ter o 1, 5, 7. Eu não estou listando todas, porque eu não estou usando nenhuma regra aqui, tá? Eu estou só dando alguns exemplos. Mas eu não vou ter, por exemplo, 7, 7, 8, né? Por quê? Porque o 7 não está entre o 7 e o 8. Eu também não vou ter 3, 5, 1, porque o 5 não está entre o 3 e o 1. Tá? Claro, como é que a gente vai especificar? Depende um pouco, porque eu poderia dizer que a relação estar entre é especificada pelo primeiro estar entre os outros e não estar no meio. Então, isso, agora vocês começam a perceber que é um bom momento de colocar, nesses dois casos, é um bom momento de mostrar como aquele modo de especificar a relação via x, y, z, ele é útil e resolve esse problema. Vamos ver como é que isso funciona. Tá? Então, vamos ver como é que a gente poderia apresentar a relação soma de um jeito que evitasse ambiguidade. Eu poderia dizer simplesmente o seguinte, que a relação em questão é formada pelas trincas x, y, z, tais que o z é igual ao x mais y. Aí o terceiro vai ser a soma dos dois primeiros. Claro, eu poderia utilizar a palavra soma também para designar diferente, para dizer que é formada pelos pares x, y, z, tais que o x é igual à soma de y e z. Isso é uma questão de convenção. A palavra, quando eu digo que a relação soma é uma relação ternária, fica ambíguo se eu estou dizendo que o primeiro é a soma dos dois outros, como aqui no meu caso, ou se o terceiro é a soma dos dois outros. Tá? Por razões talvez fiquem mais claras mais adiante, isso aqui é mais usual, mas não sai, digamos assim, da mera palavra ser a soma de. Tá? A mesma coisa para a relação estar entre. Vamos ver como é que a gente poderia fazer, deixar claro. Né? Eu teria duas maneiras de especificar essa trinca. Vou utilizar outras variáveis aqui, né? Para aqui
para cá nós não estamos fazendo isso rigorosamente, eu poderia ter o par onde B está entre A e C, né? E subentende-se que está entre A e C é ou B é maior que A e menor que C, ou B é menor que A e maior que C, né? Ou então eu poderia ter, como eu fiz na minha segunda listagem, que A está entre B e C. Tá? Então, onde for necessário, a gente especifica, onde o contexto deixar claro como a gente está usando, para os nossos casos simples, isso não vai ser tão complicado. A gente pode também pensar, né? Embora no caso dos números seja mais fácil falar em relações, porque eles são bem comportados, conforme andar da carruagem vocês vão ver como é mais fácil matemática do que a vida. Tá? A gente pode falar em relações no universo dos seres humanos. Né? O que seria um exemplo de relação unária? A gente já viu um subconjunto do universo dos seres humanos. Então, o conjunto das mulheres é um subconjunto do universo dos seres humanos. Um conjunto de elementos, um conjunto de objetos, né, que estão no conjunto dos seres humanos. O mesmo para o conjunto dos brasileiros. A gente pode falar em relações binárias, que são subconjunto do universo dos seres humanos elevado ao quadrado, ou seja, são subconjunto de pares de pessoas. Então, o que seria o meu universo dos seres humanos elevado ao quadrado? Seria formado por todas as duplas possíveis de pessoas. Bom, se eu pegar a relação mais velho que, a relação mais velho que vai me determinar um conjunto de pares que é subconjunto deste universo dos seres humanos elevado ao quadrado. Por quê? Porque vai ser formado por todas aquelas duplas de pessoas onde a primeira pessoa é mais velha que a segunda, né? Se eu pegar a relação ser amigo de, ela vai ser formada por todos aqueles pares de objetos dentro do universo dos seres humanos que são amigos, né? Relações ternárias no universo dos seres humanos é mais chato de fazer, né? Um exemplo é ser filho biológico no sentido estrito, né? Deixando de lado barriga de aluguel e coisa assim, são sempre, todo mundo tem um pai e uma mãe biologicamente falando, né? Então eu poderia ter X é filho de E, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho Silvia, é filha de Walter e Madalena. Né? Eu poderia especificar isso também desse modo, né? Falar da trinca de objetos X, Y, Z, onde X é pai de Y e Y é pai de Z. Aqui eu teria o quê? A relação entre o pai de alguém que é pai de um outro. Então, aqui eu vou ter que o X é avô do Z. Então, aqui eu tenho uma relação formada por um avô, formada por todos aqueles pares, onde o primeiro é pai do segundo, que é pai do terceiro. Né? Onde o primeiro é pai do segundo e o segundo é pai do terceiro, portanto, esse aqui é avô via esse segundo aqui. Fica bem esquisito, né? Mas aqui eu teria, por exemplo, o par Friedel, Walter e Silvia, né? Porque Friedel é pai do meu pai Walter, que é meu pai. Tá? O último passo para a gente ver, rapidinho, e vai ser bem importante, a gente vai usar bastante isso, é relembrar algumas noções que dizem respeito especificamente a relações binárias, ou seja, a conjuntos de pares ordenados de objetos, a conjunto de duplas de objetos. E a primeira noção que eu queria relembrar é a noção de imagem. A gente fala na imagem de um objeto em uma relação unária. O que é a imagem de um objeto numa relação unária? É aquele objeto que é segundo com esse objeto. Vocês veem como falar em objeto, falar em x e y é mais fácil de ficar falando em objeto, porque eu tenho que falar o primeiro, o segundo e assim por diante. Tá?
mais fácil aqui para nós é ver exemplos. Vamos considerar como universo conjunto de 1 a 10. E vamos considerar a relação ser antecessor de neste universo. Ela vai me dar este conjunto aqui. Eu vou ter o par 1, 2, 2, 3, 3, 4 e assim por diante. A gente diz que o 2 é a imagem do 1. O 3 é a imagem do 2. O 4 é a imagem do 3 nesta relação R ser antecessor de. Se eu pegar a relação menor que, ela também vai me especificar um conjunto de pares maior, por isso eu não vou listar todos aqui, né? Mas eu vou ter o par 1, 2, eu vou ter o par 1, 3, vou ter o par 1, 4, e assim por diante, vou ter o par 2, 3, tá? Eu não vou listar todos agora, e nem especificar uma ordem, mas o que a gente pode observar? Que, primeiro, né, o 2 é a imagem do 1, o 3 também é a imagem do 1, o 1 tem 2 imagens, na verdade tem 9 imagens, porque o 4 é a imagem do 1, o 5 é a imagem do 1 e assim por diante. O 3 é a imagem do 2, o 4 também é a imagem do 2, o 7 é a imagem, por exemplo, do 6, por quê? Porque como 6 é menor que 7, o 7 é a imagem do 6. Então, ser imagem é simplesmente ser segundo com um determinado primeiro. Isso é ser imagem de, né? Do mesmo modo, se eu pegar ser divisível por, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que, como 1 é divisível por 1, o 1 é a imagem do 1. E é a única imagem que 1 tem na relação ser divisível por, porque 1 só é divisível por 1. Né? Mas, por outro lado, eu vou dizer que o 4, por exemplo, ele tem 3 imagens. Por quê? Porque o 4 é divisível por 4, o 4 é divisível por 2 e o 4 é divisível por 1. Então, o 1 é a imagem do 4 na relação ser divisível por, o 2 é a imagem do 4 na relação ser divisível por, e assim por diante. Então, ser imagem de é ser segundo com isso do qual ele é dito imagem. E a gente pode falar também no conjunto das imagens de uma relação, ou seja, são todos aqueles que são segundo de algum. Bom, uma outra noção importante da gente reter é a noção de domínio de uma relação binária. O que a gente vai estar chamando de domínio de uma relação binária aqui? São todos os objetos do universo que aparecem pelo menos uma vez como primeiro lugar em algum par, né? Ou seja, são todos aqueles que têm pelo menos uma imagem. Então, se eu considerar aqui o meu primeiro exemplo da relação antecessor de, todos os objetos menos o 10 têm imagem, né? Ou seja, todos os objetos menos o 10 pertencem ao domínio da relação ser antecessor de, né? A gente pode simbolizar isso aqui falando em D ou em DOM da relação R. O que eu vou ter? Eu vou ter, por exemplo, que o 9 pertence ao domínio da relação R. Por quê? Porque ele tem uma imagem. Já o 10 não pertence ao domínio dessa minha relação R. Por quê? Porque não tem nenhum objeto do qual ele seja o antecessor. Tá? Se a gente pegar a relação menor que, o meu domínio vai ser, por coincidência, igual. Por quê? Porque igual ao meu domínio da relação S vai ser igual ao domínio da relação R. Por quê? Porque todos os objetos menos o 10 são menores do que algum. Tá? Bom, é claro, lembrem, é claro que o 10 é menor que algum número, mas não algum número deste universo. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Que o meu domínio aqui vai ser igual ao universo menos o 10. Então, a gente poderia escrever que o domínio da relação S é igual ao meu universo menos o 10. Né? Se eu pegar a relação ser divisível por, nesse meu universo, eu vou ter que o domínio dela é o próprio universo.
Porque todo objeto é divisível por algum número. Então, o que é o domínio? São aqueles objetos que têm pelo menos uma imagem. E a gente já viu, ao ver a noção de imagem, eu já mencionei o que vai ser o conjunto das imagens de uma relação binária. Vão ser todos aqueles objetos que são imagem de pelo menos um. Tá? Então, cuidado, lembrem assim, a gente fala ser imagem de é ser imagem de algum específico. Pertencer ao conjunto das imagens é ser imagem de algum, não importa qual, naquele universo, naquela relação. Então, o que eu vou ter aqui? No caso da minha relação R, né, o conjunto das imagens, vamos chamar assim, de R neste meu universo, né, dessa relação aqui, vai ser o quê? Vai ser igual ao universo menos 1. Por quê? Porque o 1 não é imagem de nenhum objeto, o 1 não aparece nenhuma vez como segundo. E mais uma vez, por coincidência, isso aqui vai ser igual às imagens do domínio S, mas vocês vão ver exemplos onde não é, e ser divisível por, o que a gente vai ter? Novamente, a gente vai ter igual ao universo, mas não precisaria ser, vocês vão ver exemplos onde não é assim nos exercícios. Bom, então o que vocês devem fazer? Vocês devem rever o material correspondente, fazer o segundo exercício do bloco 3. E depois, vocês têm algo bem, também é revisão de matéria que vocês viram na escola, mas um pouco mais complexo e que vai ser necessário para quem quiser continuar acompanhando as partes opcionais do material. Então, eu incentivo fortemente que vocês leiam, mas não é condição para seguir adiante. Então, como eu disse, essa é uma parte que se adapta um pouco a como é que vocês estão indo. Mas quem estiver ok até aqui, leia a parte seguinte do material, faça os exercícios adicionais e me traga dúvidas para a aula síncrona, tanto quanto a matéria anterior, quanto essa matéria opcional, se vocês, para quem tiver interesse e condições.